boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de dezembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem determinar vacinação obrigatória contra a Covid-19. Ainda hoje, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou que estados e municípios importem vacinas aprovadas por agências de vigilância sanitária no exterior se a Anvisa não cumprir o prazo de 72 horas para a liberação. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Ministro Edson Fachin determina que magistrados antecipem progressão de pena a condenados do grupo de risco da Covid-19 que estejam em cadeias superlotadas. O presidente do STF restabelece proibição de venda de bebidas alcoólicas no estado de São Paulo após as 8 horas da noite. E norma do Espírito Santo que ampliou prerrogativa de foro para autoridades que respondem a ações de improbidade é inconstitucional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, liberou estados e municípios para comprar vacinas no exterior, caso a Anvisa não dê autorização em até 72 horas após o registro internacional. A decisão liminar atende a pedidos da OAB e do governo do Maranhão. As vacinas devem ter sido registradas ou liberadas em caráter emergencial pelas autoridades sanitárias de Estados Unidos, Europa, Japão ou China, conforme previsto na chamada Lei da Covid, aprovada no Congresso Nacional no início da pandemia. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou ainda que, caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Vacinação apresentado nesta semana, estados e municípios podem iniciar a vacinação com as vacinas que já possuam e tenham sido previamente aprovadas pela Anvisa. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a vacinação contra a Covid-19 no país pode ser obrigatória. Os ministros também julgaram se pais são obrigados a levar os filhos para serem vacinados de acordo com o calendário infantil de imunização. O julgamento desse tema teve início nesta quarta-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação contra a Covid-19. O ministro se manifestou pela constitucionalidade da vacinação compulsória, desde que não haja coação, constrangimento ou medidas invasivas contra o cidadão. O primeiro a votar nessa quinta-feira foi o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário com agravo, em que se discute se os pais são obrigados a levar os filhos menores de idade para serem vacinados de acordo com o calendário infantil de imunização. O ministro destacou que o caso envolve a ponderação entre a liberdade de consciência e os direitos da coletividade à vida e à saúde. Com esse entendimento, Luiz Roberto Barroso votou no sentido de que é possível e constitucional a obrigatoriedade da vacinação registrada em órgão de vigilância sanitária. A conclusão que proponho é a seguinte, presidente. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Ou 3. Seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Os demais ministros seguiram o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Já o ministro Nunes Marques, apesar de entender que as ADIs não poderiam ser julgadas por motivos processuais, votou também no sentido de que a obrigatoriedade da vacina pode ser mantida por medidas indiretas, tais como multas, sem qualquer tipo de constrangimento físico. No entanto, sobre a possibilidade de os estados poderem decidir sobre a compulsoriedade da vacinação, ele considerou que a legislação exige consulta prévia à União
e, nesse ponto, divergiu do relator ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, voto pela procedência parcial das ações, para dar interpretação conforme ao artigo 3º, inciso 3, a linha D, da Lei 13.979 de 2020, de modo que tal dispositivo seja entendido no sentido de que a instituição de obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 é possível pela União ou pelos Estados, mediante oitiva prévia da União, Ministério da Saúde, com base em evidências epidemiológicas devidamente apuradas, como última medida para o combate à disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e o esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. A sociedade não quer saber de onde está vindo a vacina, no sentido se é o Estado, o município ou a União. E não quer saber também de qual laboratório. A sociedade quer saber se a vacina é eficaz, se a vacina é segura e quando é que a vacina será administrada para que os brasileiros possam voltar a viver a sua normalidade, a que todos desejamos. Quando legitimamente justificada por uma necessidade de saúde pública, a obrigatoriedade da vacinação sobrepõe-se à objeção do indivíduo. Penso, porém, que não é assim nos casos de vacinas que visam a proteção da saúde do indivíduo, e não a dita imunização de rebanho. Não entendo liberdade como a soberania absoluta de um ser humano contra tudo e contra todos, como se ele fosse o único que fosse livre e, portanto, pudesse comprometer a liberdade, a vida e a saúde de todas as outras pessoas. Os limites são postos exatamente porque nós somos limitados. Nós vivemos numa sociedade. Somos todos nós responsáveis. À maneira do John Donne. Não perguntem por quem se nos dobram, eles dobram por mim. Quem também acompanhou a sessão plenária de hoje foi a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destacaria mais para a gente? Olá, William. Nesses 2 dias de julgamentos, o ministro Luiz Fux acabou cumprindo o objetivo que ele queria, que era justamente encerrar o ano com essa discussão já finalizada no plenário do Supremo Tribunal Federal. E hoje, todos os ministros que ainda não haviam votado, já que o julgamento começou ontem e somente o ministro relator Ricardo Lewandowski proferiu seu voto nas ADIs, todos os demais ministros acabaram concluindo o voto nessa sessão plenária de quinta-feira. O julgamento, por unanimidade, eles entenderam que essa compulsoriedade, que era algo que estava sendo discutido, se era constitucional ou não, os ministros confirmaram essa constitucionalidade. Pode sim ser obrigatória, mas ficou bem explícito por todos os ministros que votaram que não pode ser uma vacinação forçada. E ao final desse julgamento de hoje, o ministro Ricardo Lewandowski propôs que as teses fossem separadas, já que o ministro Luiz Roberto Barroso, como a gente viu na reportagem, ele propôs uma tese que englobaria a discussão tanto das ADIs como do recurso extraordinário em que ele foi relator. Mas acabou sendo cindida essa tese do ministro Barroso para que outra tese fosse elaborada nos termos do voto do próprio ministro Ricardo Lewandowski. A tese do ministro Ricardo Lewandowski, então, nas 2 ADIs que questionavam, portanto, essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade e a possibilidade de estados, municípios e o Distrito Federal também disporem sobre esse assunto, ficou da seguinte forma: a vacinação compulsória não significa uma vacinação forçada. E ele fez um adendo para inserir uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes, facultado sempre a recusa do usuário, então ninguém pode ser obrigado a ser vacinado, podendo ainda ser implementada por medidas indiretas, como medidas restritivas de direitos ou a determinados locais e certas atividades, desde que essa vacina tenha sido elaborada ou tenha sido criada com base em evidências científicas, que respeite a dignidade da pessoa humana, esteja estabelecida dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que elas sejam vacinas distribuídas de forma universal e gratuita, e ainda disse que essas medidas também podem ser adotadas tanto pela União, pelos estados, municípios e o Distrito Federal, desde que respeitadas as suas respectivas competências, cada um dentro da sua esfera de competência. E no recurso extraordinário da relatoria do ministro ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro disse que
essas liberdades de consciência que foram invocadas pelos pais da criança que não queriam vaciná-lo por alegar a sua convicção filosófica, o seu estilo de vida, a forma vegana de ser, o ministro disse que essas liberdades de consciência ou convicções filosóficas não podem, não se sobrepõem e os pais responsáveis não viola a responsabilidade dos pais, nem o poder familiar e não se trata de uma violação a essa compulsoriedade da vacinação dos filhos menores, a essa liberdade. E aí, nesse sentido, foi concluído esse julgamento, agora no apagar das luzes de 2020, sobre esse tema que é de grande repercussão e de interesse de todo cidadão brasileiro. William. Obrigado pelas informações, Karina. E amanhã, na última sessão plenária do ano, o Supremo Tribunal Federal lança o livro Memória Jurisprudencial do ministro Leitão de Abreu. A obra destaca o perfil jurídico do ministro, que integrou a Corte de 74 a 1981 e defendeu em sua atuação princípios liberais e humanistas. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, derrubou decisão da Justiça de São Paulo e restabeleceu proibição de venda de bebidas alcoólicas em restaurantes do estado após as 8 horas da noite. A medida foi decretada pelo governo paulista para evitar aglomerações diante do aumento de casos de Covid-19 no estado, mas estava suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo desde segunda-feira. Ao restabelecer a proibição, Fux relembrou que a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da federação. E em julgamento no plenário virtual, por maioria, o Supremo invalidou regra que estabelecia limite de idade para ingresso na magistratura do Distrito Federal. O requisito estava previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. A norma exigia a idade mínima de 25 anos e máxima de 50 para ingresso na magistratura da capital do país. Por maioria, os ministros entenderam que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura já possuem regras para se tornar um juiz e não caberia a uma lei ordinária federal criar novos critérios de ingresso. Além disso, por entendimento já firmado no STF, apenas carreiras policiais podem ter limite de idade previsto. Também por maioria, o Supremo declarou que é inconstitucional norma do Estado do Espírito Santo que criou prerrogativa de foro para autoridades que respondem a ações de improbidade administrativa. A ação julgada na Corte foi apresentada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que questionava a ampliação da prerrogativa de foro no Espírito Santo. A norma capixaba, aprovada pela Assembleia do Estado de 2012, previa que autoridades que respondessem por improbidade administrativa teriam direito de serem julgadas por instâncias superiores. No julgamento no plenário virtual, a maioria da Corte seguiu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, para declarar a inconstitucionalidade da medida. Toffoli lembrou que a Constituição não autoriza a instituição de foro por prerrogativa de função para os processos de natureza civil, como é o caso das ações de improbidade administrativa. Ainda por maioria, os ministros estabeleceram que a decisão da Corte não afeta os processos já transitados em julgado. Ministro Edson Fachin determina que prisão domiciliar seja antecipada para presos do grupo de risco que compram regime semiaberto em cadeias superlotadas. Para serem beneficiados, os detentos não podem ter cometido crimes graves. A decisão liminar vale até o fim da pandemia e atende a pedidos de defensorias públicas. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Segundo as defensorias públicas, o Superior Tribunal de Justiça estaria tomando decisões que não estão de acordo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e haveria resistência de outras instâncias na aplicação da norma. As defensorias ainda apontaram o agravamento da pandemia entre a população carcerária e a quantidade de decisões diferentes para justificar a análise coletiva do pedido pelo Supremo. Na decisão, o ministro Edson Fachin disse que a incidência de casos de Covid entre presos e servidores das penitenciárias é maior do que na população em geral. E que a alta incidência da doença demonstra que os presídios são foco de contágio. O ministro determinou que a prisão domiciliar e a liberdade provisória sejam concedidos aos presos que estejam em locais acima da capacidade, que sejam comprovadamente do grupo de risco para a Covid-19 e que não estejam na cadeia por crimes praticados sem violência ou grave ameaça.
O juiz deverá reavaliar a decisão a cada 90 dias. A determinação não vale para delitos listados na recomendação do CNJ, como lavagem ou ocultação de bens, crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou crimes de violência doméstica contra a mulher. A decisão também determina aos juízes e tribunais que, ao emitirem a ordem de prisão cautelar, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação. Mas o ministro facultou ao juiz a decisão de deixar de conceder as medidas alternativas à prisão quando o presídio não tiver casos de Covid-19, adotar medidas preventivas ao coronavírus e possuir atendimento médico adequado. O ministro Edson Fachin também determinou que os juízes troquem a decretação da prisão preventiva ou temporária por domiciliar ou liberdade provisória, podendo estabelecer medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica. A decisão é em caráter liminar, ou seja, provisória, e deve ser analisada pelos ministros da segunda turma do Supremo até fevereiro do ano que vem. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve na Justiça Comum investigação contra o ex-coordenador da campanha de Aécio Neves à presidência, o publicitário Paulo Vasconcelos. O inquérito apura irregularidades na construção da cidade administrativa em Belo Horizonte. A sede do governo mineiro começou a ser construída em 2008, quando Aécio era governador do estado. Delações premiadas de executivos das construtoras apontam que Paulo Vasconcelos teria forjado contratos e repassado o valor para saldar débitos de campanha de Aécio. A defesa do publicitário pediu ao Supremo a transferência do inquérito da Justiça do Estado de Minas Gerais para a Justiça Eleitoral. No entanto, ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que até o momento não há indícios da prática de crime eleitoral que justifique a mudança da investigação. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral aceita recurso e Lindbergh Farias vai poder assumir cargo de vereador no Rio de Janeiro em 2021. Não saia daí, eu volto já. A Constituição Federal de 1988 é marcada pelos direitos fundamentais trabalhistas, extrapolando aqueles direitos que eram meramente patrimoniais, vindo a garantir direitos relacionados à dignidade da pessoa humana, em especial aqueles relacionados a uma condição decente de trabalho a todo e qualquer trabalhador. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido de candidatura de Lindbergh Farias, eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques da sessão do TSE. O plenário reformou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Para o TRE, Lindbergh Farias estava inelegível, porque foi condenado por improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, quando tentou a reeleição para a Prefeitura de Nova Iguaçu. Mas os ministros entenderam que os requisitos para declarar a inelegibilidade não foram preenchidos. As sanções impostas na ação de improbidade fundaram-se apenas no artigo 12, inciso 3º, como mencionado da tribuna, que cuida das hipóteses de afronta aos princípios que regem a administração pública, sem nenhuma referência aos incisos 1º e 2º, que disciplinam os casos de dano ao erário e enriquecimento ilícito. O TSE também determinou a realização de novas eleições em Campo Grande, em Alagoas. Para os ministros, o candidato mais votado para a prefeitura da cidade em novembro, Arnaldo Higino Lessa, estava inelegível porque teve as contas públicas rejeitadas. Em face do indeferimento de candidatura, devem ser anulados os votos concedidos ao candidato a prefeito eleito nos termos do 198, parágrafo 2º da Resolução 23.611, ficando, em consequência, obstada a sua diplomação na chefia do Poder Executivo. O plenário ainda manteve a aprovação do registro de candidatura de Ives Ribeiro de Albuquerque. Ele foi eleito prefeito da cidade de Paulista, em Pernambuco, e era acusado de estar inelegível por rejeição de contas públicas. O Tribunal Superior Eleitoral realiza a sessão plenária de encerramento do ano forense 2020 amanhã, 14h. E no Superior Tribunal de Justiça, a segunda sessão definiu que concessionária não tem de indenizar vítima de assédio no transporte público.
Por maioria de votos, o colegiado pacificou o entendimento da Corte sobre o tema e decidiu que a importunação sexual no transporte de passageiros cometida por pessoa estranha à empresa configura fato de terceiro. Isso rompe o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária, fazendo com que o transportador não tenha o dever de indenizar. Na ação que deu origem ao recurso, uma vítima de abuso nas dependências de uma estação de trem ajuizou o pedido de indenização por danos morais contra a concessionária. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a empresa tomou todas as providências cabíveis e até encaminhou o suposto agressor à polícia. No recurso especial, a vítima alegou que, não havendo controvérsia sobre a ocorrência do crime, estaria caracterizada a responsabilidade civil da empresa. O ministro Raul Araújo, relator do caso no STJ, pontuou que, embora as normas reforcem a natureza objetiva da responsabilidade civil do transportador, a legislação aplicável ao tema, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, também prevê como causas excludentes dessa responsabilidade eventos decorrentes de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva de terceiro. O ministro enfatizou que não haveria meio de se evitar o delito, onde quer que ocorresse, pois ele é praticado pelo agressor de forma estudada e oportunista, consumando-se numa fração de segundos mediante inesperado contato físico. E agora notícias da Justiça Trabalhista. O TST lançou uma cartilha sobre teletrabalho que reúne informações como direitos, estatísticas, vantagens e desvantagens dessa modalidade. Trabalhar de casa se tornou mais comum desde o início da pandemia do novo coronavírus. Para esclarecer dúvidas da sociedade sobre o home office, o Tribunal Superior do Trabalho lançou a cartilha Teletrabalho, o trabalho de onde você estiver. A publicação reúne as principais informações sobre o tema, como definições, direitos, vantagens e desvantagens. Também oferece dicas de saúde, tecnologia e ergonomia. O material conta ainda com links para estudos, normativos e pesquisas, além de um breve panorama do teletrabalho no Brasil durante este ano. Quase 8 milhões de pessoas aderiram ao trabalho remoto no Brasil durante a pandemia. O número se manteve dentro dessa média desde maio, data de início da coleta de dados. No período de 3 a 9 de maio, por exemplo, a quantidade de pessoas trabalhando remotamente foi de 8 milhões e meio. A cartilha está disponível em PDF no site tst.jus.br. O conteúdo pode ser reproduzido sem a necessidade de autorização prévia, desde que o texto não seja alterado. O núcleo de produção da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal ganhou 2 prêmios de jornalismo. Um deles foi o programa Repórter Justiça, que ficou em primeiro lugar no Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, com a reportagem O Trabalho dos Peritos Criminais. Cenas que parecem vindas de seriados e filmes policiais, daqueles que mostram o passo a passo de um crime. A matéria, exibida em novembro do ano passado, mostrou o trabalho minucioso feito por peritos criminais. A reportagem lembrou também casos de violência emblemáticos que tiveram grande repercussão no Distrito Federal. A equipe da TV Justiça esteve em locais onde crimes aconteceram e em laboratórios de perícia para registrar equipamentos e ferramentas que dão suporte às investigações. Mostrou também as dificuldades enfrentadas por alguns estados brasileiros que esbarram na falta de recursos, sem estrutura e pessoal. Muitos crimes acabam não sendo solucionados. 16 profissionais participaram da produção da reportagem, entre repórteres, cinegrafistas, editores, produtores. Tudo supervisionado pela Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. E o reconhecimento não para por aí. O documentário Vida Após a Covid-19 ficou em 3º lugar na categoria de multimídia para países latino-americanos no Stay at Home. Prêmios de Jornalismo 2020 da Merck Foundation. O desenvolvimento de carros autônomos avançou muito nos últimos anos, seja no meio acadêmico ou em grandes companhias. E o que a gente sabe é que momentos de crise acabam por acelerar alguns processos.
E a gente viu isso agora durante a pandemia. O documentário abordou o uso da tecnologia e da ciência na guerra contra o coronavírus e destacou que os momentos de crise ajudam a acelerar os avanços tecnológicos, como o uso de veículos autônomos e e-commerce. Uma questão levantada foi a escalada de doenças psicológicas durante a pandemia. O aumento foi de 14,5%. O prêmio é um reconhecimento às matérias jornalísticas de profissionais da América Latina que contribuíram para a conscientização sobre a segurança, saúde física e mental durante a pandemia do novo coronavírus. Muito bem, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra amanhã, mas antes, deixa eu passar a bola aqui para Mariana Xavier, que vai falar de dinheiro hoje. Hoje o segundo assunto do Google Trends é o Bitcoin. Você sabe o que é Bitcoin? Não conheço, mas estou sabendo que está rendendo bem, né? Então aguenta aí, depois do intervalo a gente volta então com pauta do dia e te explico por que esse assunto aí foi o segundo mais falado na internet. Assunto de grande interesse, a gente se vê amanhã. Tchau, gente. A Constituição Federal de 88 organizou o Sistema Tributário Nacional, definiu competência aos entes federados e criou as espécies tributárias. Nenhum ente federado, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, pode impor ao contribuinte obrigação tributária que não esteja prevista lá na Constituição. Estamos de volta e o quadro Pauta do Dia aborda hoje o Bitcoin, uma criptomoeda que vem sendo muito valorizada, com um crescimento aí de 200% este ano. E pela primeira vez na história, um Bitcoin foi vendido a mais de $20 mil, cerca aí de R$100 mil, só para você ter ideia. E essa valorização da criptomoeda fez o termo Bitcoin ocupar, então, a segunda posição no Google Trends. Na tela 1 aqui, a gente vê que hoje, mais de 50 mil pesquisas, todo mundo querendo saber sobre esse tema. E esse assunto gera mesmo muita curiosidade, ainda mais quando a gente fala de investimento que tem uma valorização alta como essa que a gente vai explicar hoje. Vamos ver agora quais são os estados que ficaram interessados nesse assunto? A gente tem aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná. Essas telas, então, são do Google Trends, aquela ferramenta gratuita que a gente sempre mostra aqui como é que um termo vem sendo buscado. Para a gente falar sobre Bitcoin, eu chamo, então, aqui Safiri Félix, diretor executivo da Associação Brasileira de Criptoeconomia, e também Afonso Bellice, que é especialista em Direito Financeiro e Digital. Bem-vindos, boa noite. Afonso, me ouve direitinho? Boa noite, tudo ótimo, tudo de bom para você e todos os ouvintes. Tá ótimo. Safiri, boa noite, me ouve bem também? Boa noite, ouço alto e claro. Vamos lá então, gente, o assunto é muito falado, A gente viu aí que teve na segunda posição dos Google Trends, mas ainda também é muito desconhecido. Na redação a gente estava fazendo ali uma enquete de quem sabia o que era de fato o Bitcoin e não, tive uma ideia, mas quem realmente sabia o que é. Então eu quero começar aqui já perguntando, vou começar, pode ser com o Safiri. Safiri, por favor, você pode explicar para a gente então o que é um Bitcoin? Claro. Primeiro é importante a gente salientar por que existe essa desinformação, Eu costumo dizer que o Bitcoin ele consegue reunir tudo que as pessoas não sabem sobre dinheiro com tudo que elas têm medo em relação à tecnologia, E aí essa combinação acaba gerando aí muita desinformação e por muito tempo também houve muito preconceito em relação a esse mercado, especialmente no Brasil. Mas vamos lá, respondendo diretamente a sua pergunta, o Bitcoin e qualquer outro criptoativo, ele é, na verdade, uma representação digital de valor. No caso do Bitcoin, uma representação digital de um valor escasso que é distribuído de forma programada e descentralizada, que não é controlada por nenhuma empresa e nenhum governo. Então, em linhas gerais, é isso que é um Bitcoin. E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram notando o valor em torno disso, e o que explica essa valorização aí, no momento que a gente tem aí mais de 10 anos desde a sua introdução. Agora, Afonso, como é que uma moeda digital vale tanto, Por quê? É especulação? Como é que funciona esse mercado? Bem, assim como meu colega Safiri falou, as pessoas, quanto mais elas vão usando o Bitcoin, mais ele tem valor. Ele tem valor porque as pessoas a utilizam. Então, quanto mais usabilidade tem, o Bitcoin tem aqui 10, 11 anos. Quanto mais as pessoas vão usando,
mais ele vai se tornando algo dentro da sociedade, e é aquela história da boa e velha lei da oferta e da demanda. Tem muita gente querendo ter Bitcoin para poder usá-lo como reserva de valor, ou mesmo poder gastá-lo da maneira que quiser. Então, quanto mais gente quer o Bitcoin, mais ele tende a valer, porque, como disse Safiri, ele é escasso, ele não inflaciona, ele deflaciona. Cada vez nós teremos menos unidades de Bitcoin sendo feitas, então quanto mais pessoas querem um bem, seja ele qual for, e neste caso é o Bitcoin, há muitas pessoas querendo um bem, e como ele é escasso, ele tende a subir o seu preço, por isso que a gente bateu aí, como vocês falaram, o all-time high, o valor mais alto de todos os tempos, chegou a quase 24 mil dólares, passou ali, bateu 120 mil reais, para vocês terem uma ideia do valor que o Bitcoin se encontra hoje. Isso a gente está falando de um, né? Tem gente que tem vários, é isso? Exatamente, tem gente que tem vários, tem gente que acumulou há muito tempo, porque vocês imaginam, o Bitcoin ele começou valendo literalmente nada, né? Menos que centavos de dólar, e ele foi subindo o preço ao longo do tempo, as pessoas minerando esse Bitcoin, ou seja, emprestando o seu poder computacional à rede e tendo em retorno o Bitcoin. Então as pessoas foram acumulando ao longo de muitos anos, e quanto mais as pessoas foram acumulando, e quanto mais ele foi sendo usado, quanto mais ele foi sendo falado, quanto mais ele foi sendo colocado na sociedade, ele foi aumentando de preço. Então, sim, tem muita gente que tem muito dinheiro, muito valor guardado em bitcoins, né? Se um vale 120 mil reais, se você tiver 10, você já tem mais de 1 milhão de reais guardados na sua wallet, na sua carteira. Já eu quero entender como é que funciona a compra e venda também do Bitcoin, porque é uma moeda digital, então a gente está acostumado com título, né? CDB, CDI, enfim, outros tipos de investimento, e ainda é um assunto que demanda muita curiosidade mesmo da gente, né? Safiri, agora essa supervalorização. O que aconteceu, né? 200% de uma valorização tem a ver com a pandemia? Não tem? Por que isso agora no final de ano? Tem alguma explicação? Sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de complementar a resposta anterior do Dr. Afonso, dizendo que, apesar do Bitcoin custar 120 mil reais, é possível que pessoas adquiram frações de Bitcoin. Então, as principais corretoras no Brasil, os interessados já podem fazer aportes a partir de 100 reais, considerando que o Bitcoin vai até a 8ª casa decimal. Então, é possível, apesar dessa hipervalorização, a divisibilidade do Bitcoin é praticamente infinita, né? Isso faz com que ele tenha uma vantagem comparativa em relação ao ouro, que é o seu concorrente direto, quando a gente fala de reserva de valor, no quesito da portabilidade e da divisibilidade. Agora, retornando ao que você estava comentando sobre a relação dessa valorização com a pandemia, eu acredito que existe, sem dúvida, uma relação, considerando aí, inclusive, a performance do ouro, um dos ativos financeiros que mais se valorizou esse ano, considerando aí o nível de incerteza da economia global, é comum que investidores busquem ativos de diversificação, especialmente os ativos escassos. Mas no caso do Bitcoin, existe um fator próprio do protocolo, que foi o ajuste da recompensa que aconteceu esse ano, onde a oferta de novos Bitcoins caiu pela metade. Então, a gente teve aí uma explosão da demanda e uma oferta reduzida em 50%. Isso foi se acumulando ao longo do ano, e aí agora em dezembro a gente tem visto aí, não coincidentemente, exatos 3 anos desde a nossa última alta histórica, o preço retornando a esse patamar de negociação. Quer complementar, Afonso? Olha, isso que o Dr. Félix falou realmente é muito interessante do Bitcoin poder ser, né, dividido até a 8ª casa decimal, então dá para você comprar menos de 1 centavo de Bitcoin, o que produz, por exemplo, micropagamentos, o que é algo realmente do futuro, que você pode usar em marketing, enfim, em recompensas por assistir um conteúdo. Isso é realmente muito interessante, e o que a gente tem visto também são vários atores institucionais, ou seja, grandes empresas acumulando grandes quantidades de Bitcoin. Isso também faz com que a moeda suba o seu valor, e também muitas pessoas, né, pessoas comuns como eu e você, que acabam vendo que, tipo, puxa, a inflação está enorme, está comendo meu valor de compra, né, a taxa Selic está lá embaixo, poxa, eu vou procurar algo alternativo. Então, quando as pessoas foram vendo que o Bitcoin estava subindo, as pessoas têm um termo que a gente usa, né, de FOMO, the Fear of Missing Out. Então as pessoas falam, poxa, eu não posso perder essa subida, e começam a entrar, e assim o valor vai subindo também. Então as pessoas
tem esse fator institucional, tem o fator das pessoas querendo comprar e também das pessoas pensando, poxa, eu vou investir em algo novo, né? Na pandemia, os estados eles têm impresso muito dinheiro, têm colocado muito dinheiro na economia, o que causa inflação, que você perde o seu poder de compra na sua moeda fiduciária, ali no real, no nosso caso aqui no Brasil. Né? Então a pessoa pensa, poxa, eu vou colocar em uma criptomoeda porque ela deflaciona e ela tende ao longo do tempo ter essa valorização. Então as pessoas e as instituições estão vendo o valor do Bitcoin. Deixa eu já pegar o gancho aqui da sua última frase. O que seria então uma moeda ser deflacionária? Então, via de regra... Por favor, Safira, por favor. Via de regra, todas as moedas convencionais elas são inflacionárias. O estoque emitido ele nunca diminui, ele sempre aumenta. E esse ano, especialmente durante o período da pandemia, a gente viu países aí, especialmente o Brasil, onde o real foi classificado aí como uma das piores moedas em comparação com o dólar. A gente teve um aumento aí de mais de 40% do estoque monetário de reais. É como se a gente tivesse a soma de todos os reais disponíveis no mercado acrescidos de 40%, né? Então, isso é a definição de inflação monetária. No caso do Bitcoin, o que acontece é que a cada 4 anos, e esse ano foi o ano que ocorreu esse ajuste, a oferta cai pela metade. Então, ao invés dela aumentar, ela diminui. E ele vai tornando a emissão de novas moedas escassa de forma programada, né? Isso é o cerne de toda a tese de investimento em torno do Bitcoin. É o conceito de escassez digital programado. Você tem um protocolo com regras fixas e imutáveis, que são possíveis de serem conferidas por qualquer pessoa, funcionando através de um livro público auditável, que roda na internet, que faz com que todas essas trocas fiquem ali registradas de forma imutável e seja possível que qualquer pessoa participe desse sistema sem a necessidade dele pedir autorização para ninguém. Safira, uma curiosidade aqui. O Bitcoin nasceu aonde? Quem criou? Quem criou uma moeda digital? Como é que começou tudo? A gente sabe o nome do autor, mas a gente não sabe quem ele é. A gente sabe o pseudônimo do autor, né? Que era como ele assinou a sua criação nos fóruns online, onde ele começou a disponibilizar o Bitcoin já há mais de 10 anos. O autor é o Satoshi Nakamoto, a figura mítica, todo mundo que participa desse mercado. Ele já não se comunica há mais de 8 anos, então a gente pode dizer que foi uma criação feita por uma pessoa que tornou ela de domínio público. Todo o Bitcoin é baseado em código de software aberto, né? Então ele é por natureza muito ligado a esse movimento libertário que muito ali no início da internet acabou construindo todas as ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Então Satoshi Nakamoto deixou aí o seu legado para o mundo e sem dúvida é uma figura que tende a ser cada vez mais lembrada, considerando aí toda a potencialidade do Bitcoin, mas especialmente as fragilidades do sistema monetário convencional que todo mundo está, de certa forma, até antes do advento do Bitcoin, refém. Agora, Afonso, quero entender o seguinte, não é uma moeda palpável, né? É algo digital. E o brasileiro realmente tem uma dificuldade em até compras online. Eu conheço várias pessoas que têm receio até de comprar online. Imagina de investir em um dinheiro que não é palpável, né? Como é que está hoje em dia essa questão da regulamentação? Quem que olha para isso? Existe algum órgão? Eu acho que eles não entram, então, no controle geral, por exemplo, até do Banco Central, que controla quase que tudo por aqui. Então, quem que controla? Explica para a gente como é que funciona essa questão legal do Bitcoin. Beleza. Antes, só vou fazer um pequeno introito que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, que eu leciono, enfim, Direito e Tecnologia, eu falo para eles, não invistam naquilo que você não entende. Então, o brasileiro, ele costuma entrar de supetão em muitos investimentos e isso acaba trazendo muitos malefícios a eles. Então, eu recomendo aqui, quem quiser investir, seja o que for, seja Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, qualquer outra, por favor, estude. Como estamos legalmente hoje? Nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata de Bitcoin, tem no Senado, mas já há uma grande profusão de ideias dentro do parlamento a respeito disso para a gente ter uma legislação federal a respeito do Bitcoin. Enquanto essa legislação federal não sai, a gente tem instruções normativas da Receita Federal. Então, nós temos normas supralegais, né? Então, a gente tem instruções da Receita que dizem como que é a tributação do Bitcoin, como que as exchanges, que são as casas de câmbio, né? Você ia perguntar a respeito de como se compra e vende, Sim. Então são através desses sites, nessas casas de câmbios que são regidas por instruções normativas da Receita Federal. Então, hoje, a gente tem a Receita
tributando as empresas, tem tributando aquelas pessoas que têm um certo ganho de capital e têm níveis já estabelecidos para tanto. Eu sou um daqueles que advoga por termos, o quanto antes, uma legislação federal para a gente poder balizar os bitcoins, como tem acontecido em várias partes do mundo. O que a gente tem que ter muito cuidado é do modo como essa regulação for feita, essa lei federal, isso pode atrair ou espantar o mercado de criptomoedas. Então, a gente tem que pensar muito bem como a gente vai construir essa legislação federal, porque isso vai ser um game changer, né? Vai mudar o jogo se a gente tiver algo permissivo, que ajude o mercado, ou se a gente tiver algo reativo. Eu tenho certeza, vamos dizer assim, que vai ser algo positivo para o mercado. A discussão já está acontecendo há muitos anos, o projeto de lei tem 5 anos, eu estou em cima do tema, estudo com isso, trabalho com isso, e imagino que a gente vai ter uma regulação pró-mercado, pró-ecossistema do Bitcoin. Então, hoje é Receita Federal que olha para o Bitcoin e os seus ganhos, e a gente, então, espera que nos próximos anos a gente tenha uma lei federal feita pelo parlamento para tratar especificamente dos criptoativos aqui no Brasil. Safiri, você acha que essa questão da gente não ter uma regulamentação ainda e as pessoas não se sentirem talvez tão seguras, isso também tem afastado os investidores, talvez? Não, eu acho que não. Isso não tem impactado, tanto que o mercado tem crescido muito fortemente nos últimos anos, mesmo na ausência de uma regulamentação específica. O que eu gostaria de mencionar aqui, que apesar de a gente não ter chegado nesse estágio de maturidade ainda em relação à discussão dos projetos de lei e todo o trâmite legislativo necessário, a ABCripto, que é a associação que eu represento, lançou esse ano o Código de Autorregulação do Setor, onde ficam ali normatizadas as boas práticas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, a prevenção também a financiamento ao terrorismo, que são os grandes temas centrais em relação a essa questão da regulação. Então, as boas empresas do setor já seguem aí as boas práticas internacionais, em conjunto de normas, visando gerar um aumento da confiança do consumidor e os mecanismos de proteção para todo mundo que se interessa participar desse mercado. Agora, Afonso, em relação a essa questão da regularização e legislação, existe algum país que está caminhando aí de uma forma mais rápida ou algum lugar que já é algo totalmente seguro para quem quer investir? Como é que funciona isso lá no exterior? Olha, totalmente seguro a gente nunca vai ter nenhum lugar, nunca mas tem regulações muito avançadas. Por exemplo, o Japão. O Japão, lá você pode fazer seus pagamentos como você quiser através de Bitcoin. E, por exemplo, a gente tem aqui o Pix, né? Eu fui há alguns anos atrás para a China e conseguia pagar como se fosse um Pix lá, né? Um QR Code. Eu conseguia fazer compras em lojinhas, assim, né? Na feirinha eu conseguia fazer compras como se fosse o meu Pix lá, pagar em Bitcoin. Então, tem os países asiáticos, eles estão muito avançados. Nos Estados Unidos, há discussões. Por exemplo, Nova York foi um dos primeiros mercados a regular lá e a regulação lá em Nova York, que chama BitLicense, é comprovadamente, depois de vários anos de estudo, uma má regulação, que acabou afugentando o mercado de criptoativos de Nova York, e agora eles estão fazendo uma grande revisão dessa lei. Então, tem lugares que está muito avançado. Na Suíça, por exemplo, há fóruns, né, enfim, internacionais que acontecem na Suíça, porque lá também é referência. Chipre também é um lugar muito interessante. Estônia, que tem um governo digital enorme, que lá tem uma profusão de ideias digital muito avançada. Então, o que a gente precisa fazer aqui, e é a missão, penso eu, do parlamento, é olhar o direito comparado, olhar onde tem as melhores práticas internacionais, ver onde que deu certo, onde que deu errado, como nesses casos rápidos que eu contei para vocês, e trazer o que há de melhor, fazer um benchmark, olhar o que tem de excelente no mercado e trazer aqui para o Brasil. Então, a gente pode ter casos estranhos, como o caso de Nova York, que deveria ter feito algo bom para o mercado, mas acabou sendo reativo, e casos muito interessantes, como o caso do Japão, que já é regulado há vários anos, e lá as empresas de tecnologia que trabalham com blockchain, Bitcoin e outras criptomoedas, elas têm expandido e muito. Agora, no começo, né, eu lembro do início da gente fazer algumas reportagens também, inclusive atentando ao público, né, que não era tão seguro, que era perigoso. A gente teve muita fraude. Então, Safiri, eu queria que você trouxesse para a gente como é que está essa situação, como é que era e como é que ficou. Realmente, no início, teve muita gente que perdeu dinheiro por conta disso ou caiu em algum golpe relacionado a isso?
Todos esses eventos mencionados, golpes, enfim, tudo isso não tem nenhuma relação direta com o Bitcoin em si, tá? São empresas que cometeram ilicitudes e se utilizavam do Bitcoin como meio de pagamento para receber o aporte dos seus clientes e muitas vezes nem tinham nenhuma relação direta com o próprio Bitcoin, né? Então, o crime de pirâmide financeira, de estelionato, ele já é muito antigo, ele só vai se renovando com o tempo. E aí, nos últimos anos, especialmente ali em 2018 e 2019, a gente teve uma onda aí em torno do Bitcoin. Mas isso também já tem sido cada vez menos comum porque a informação corre, né? O que é importante mencionar para quem está acompanhando aqui? Existem alguns cuidados muito básicos que podem prevenir 99% dos casos de experiências ruins com o Bitcoin. O primeiro deles é o seguinte: se você tiver alguém te oferecendo o Bitcoin muito ativamente, te prometendo bônus de indicação para você trazer novos clientes, e principalmente se tiver qualquer pessoa te prometendo rentabilidade garantida com o Bitcoin, isso tem 100% de chance de ser um golpe, porque ele é um mercado de renda variável, é um ativo extremamente volátil, né? A gente está falando aí de um ano positivo, onde ele teve uma valorização substancial, mas ele também passa por períodos de valorização muito forte também. Então não existe nenhum tipo de garantia de rentabilidade nesse mercado. Então, como o doutor falou anteriormente, antes de fazer qualquer aporte, é importante que a pessoa estude e, principalmente, que ela desconfie de qualquer promessa que seja muito fora da realidade. Porque não existe mágica, né? O Bitcoin valoriza, mas ele tem uma relação de risco-retorno muito interessante, mas é importante salientar de que, por ter retornos muito assimétricos, né, muito acima dos demais ativos financeiros, ele também é um ativo que carrega uma carga de risco maior do que a maioria dos outros ativos. Então, o que é importante? Se a pessoa não tem familiaridade com renda variável, nunca operou ações, ela sempre teve os recursos dela na renda fixa, caso ela opte por começar a investir em Bitcoin, que ela faça isso gradativamente, à medida que ela for, primeiro, conhecendo mais o mercado e que ela for se sentindo mais confortável com essa tomada de risco. Para a gente fechar, Afonso, dá uma dica aí para quem ficou curioso, quer investir. A pessoa procura o quê? Uma corretora? Tem que ter convite para investir no Bitcoin? Como é que funciona esse mercado? Então vamos lá, acho que se você receber um convite, como o Safiri falou, já está começando errado. Né? Porque... Fuja, exatamente, fuja. Porque aqui no Bitcoin, sempre recomendo para os meus alunos, vou recomendar aqui para os ouvintes também, estude, e tem muito material gratuito na internet. Então você consegue, através desse material, saber como que compra o Bitcoin. Você procure as exchanges, ou seja, as casas de câmbio, que são as mais respeitadas, mais antigas. Para isso tem fóruns. A beleza da internet é que a informação está lá disponível para todos. Então você consegue ir em fóruns. Eu posso, inclusive, quem quiser me procurar pessoalmente, é só me encontrar lá no Instagram, Afonso Bellice. Pode falar comigo, eu sempre recomendo para os alunos, né, como fazer os seus investimentos, e você aprender, depois que você estuda como comprar o Bitcoin, você tem que aprender como guardar o Bitcoin, que é algo também muito importante. Então tem gente que compra, digamos, numa casa de câmbio que seja duvidosa, ele compra, deixa lá, e essa casa de câmbio sofre um ataque hacker, ou ela quebra, ou o dono some, ou enfim, pode acontecer uma série de mecanismos horríveis se você não souber guardar o seu Bitcoin. Primeiro você tem que estudar onde comprar, qual que tem uma boa compliance, uma exchange que é séria no mercado, e depois você tem que aprender a tirar esse Bitcoin dessa exchange e guardar consigo numa carteira. Aí já é papo para muitos outros programas. Aí quem quiser pode me procurar lá no Instagram e mandar e-mail, que eu sempre ajudo esse pessoal a ter essa educação financeira de como poder guardar com segurança o seu Bitcoin. Tá certo, é isso, né? Não tem segredo, tem que estudar. Estuda que a vida muda em todos os sentidos, até para saber investir com Bitcoin. Gente, nosso tempo chegou ao fim aqui. Afonso, obrigada. Safiri, uma boa noite. Obrigada pela participação aqui também, viu? Eu que agradeço, gente. Satisfação, boa noite a todos, bons investimentos. Um abraço. Bom, essa edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.